Legal, Eu tô bem. legal. Se vocês quiserem ir conversando entre vocês, enquanto a gente espera mais um pouquinho, né? Conversando entre nós aqui, é, podem trocar as figurinhas, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu tô gravando esse Meet para a gente poder, quem não pôde participar, se quiser ver depois, aí eu coloco no YouTube, tá bom? Tá ok. Ok, então já tá gravando. E aí, John, como é que estão as coisas? Ah, tá bem, André. Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Legal. E você, Niniver? Tudo certinho, tudo em paz. É? Voltou a ficar animada? Tô começando. Ah, isso aí, filha. Isso aí, você, Josi. Josi, aonde você está? Eu tô aqui. Oh, e você, como está? Eu tô bem, tô com dor de cabeça, bastante dor de cabeça só hoje, mas eu tô bem, no geral. E você, Marilene? Tudo bem, graças a Deus. Então tá legal, pessoal. O que que eu queria fazer hoje? Né? O Diogo falou que daqui a pouquinho ele tá colocando aqui. Ele falou que já devia estar aqui, mas enfim, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que Deus tá tocando muito no meu coração nesses últimos dias, né? Que dá às vezes a gente não sabe por que alguns são tão frutíferos, outros não são tão frutíferos? Será que isso é sorte? Será que Deus quer que a gente seja próspero? Como que funciona? Opa, o Diogo chegou. Se Deus quer que a gente seja próspero ou não, como que funciona tudo isso? Então, e aí, Diogão? Tudo bem, querido? Habilita aí o teu sonzinho. Aí, Aí, agora sim. Esse daqui é novo. Eu não uso muito esse, uso mais o Zoom. Legal, legal. Tudo bem com legal, você, gente? beleza. Eu estava explicando para o pessoal, Diogo, que eu quero fazer com vocês uma. Na verdade, a parte de hoje é um compartilhar do que Deus tem falado ao nosso coração. E isso tem muito a ver com três coisas: com tempo, tesouro e talento. Alguém já ouviu falar disso? Eu, mais ou menos. Ok, Não. legal. Então, Níniver, Tempo, tesouro e talento? é. Bom, ouvi falar de formas separadas, assim, não sei assim, digamos as três juntas, né? Aham. E você, Mari? Já ouvi também, né? De Legal, forma separada. legal. A gente vai tentar fazer. Eu não sei quantas reuniões isso vai dar. Se vocês quiserem deixar o microfone ligado aí, não tem problema não, tá? É legal que vocês conversem. Pelo que eu vi, nenhum microfone tá dando barulho, então podem deixar aberto até. Não tem problema. Falem a hora que vocês quiserem, tá bom? Beleza, pessoal? Ah, Ok. Josi, resolveu aparecer. Apareci agora. Legal. Pessoal, a primeira coisa eu queria pedir desculpa para vocês por causa desse atraso, mas eu tive a Josi sabe, eu também tive dor de cabeça hoje. E agora no comecinho da noite eu tive a minha temperatura um pouco alterada, foi para 37,5 e daí não teve jeito, né? Eu sou obrigado a ir no médico da empresa, né? Logo assim, tendo qualquer coisa nesse sentido, então eu fui obrigado a sair e não teve jeito, né? Então agora eu estou de isolamento de novo, né? Então amanhã, Diogão, não vou estar lá nos jovens por 2 semanas, por 2 finais de semana eu não vou estar com vocês por 2 semanas, né? 14 dias de novo ou a hora que
que o exame der o resultado. E na segunda-feira eu vou fazer exame, enfim. Mas me deu essa alteraçãozinha de temperatura e vamos embora, né? A maior preocupação, André, é que você esteja bem, né? Você não vai estar podendo estar lá conosco. O que preocupa é se você está bem ou não. Se você estiver Obrigado. bem, estiver saudável, é o que preocupa. Não, mas vai dar tudo certo, meu. De novo, vai. Segundo isolamento já que eu passo e não queria passar. Níniver sabe como é ruim isso, né, Níniver? E, cara, segundo E isolamento. como? E o ruim, né, é que acaba sendo que a casa inteira está isolada agora. Né? Então, Uhum. a partir desse momento, a nossa casa está em isolamento. Isso é um pezinho nas partes baixas. Se é que vocês me entendem. Verdade. Né? Então tá, mas enfim. O que eu queria falar com vocês sobre tempo, talento e tesouros? Tem uma frase que hoje fala muito, que é aquela lá, seria sorte. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, isso não é sorte. Né? Para quando uma pessoa se dá bem, uma pessoa tá sendo próspera, enfim. E prosperidade que eu falo não é prosperidade financeira apenas. Né? É prosperidade em todas as áreas. Então, a gente pode pensar, não, é sorte, tem pessoas que têm menos condições e não tem jeito de ter uma vida tão próspera. Tem gente que já nasceu no berço de ouro, enfim. E essas pessoas elas têm condição de se dar melhor, né? Todo mundo sabe disso, né? Sim. Ok? Né? Isso a gente escuta. Mas o interessante é a gente ver o que a Bíblia fala e o que a gente está vendo. Então, a ministração de hoje é sobre isso. Às vezes a gente pode achar que as influências externas podem dominar as nossas vidas e daí a gente não consegue ir para frente. Isso até é verdade. Se você pega o exemplo da Venezuela, desses países que tem o comunismo, né, jogando o povo para baixo e fazendo aquela miséria que todo mundo já conhece. É um pouco mais difícil, realmente é mais difícil. Né? Tem países, não dá para a gente falar assim, não existem influências externas. Ok? Elas existem e elas fazem uma diferença grande na nossa vida. Só que uma das coisas que a gente precisa ter no nosso coração é o que Deus fala sobre isso. Ou seja, eu entendo em Deus que na Bíblia as pessoas sábias, elas sabem que a vida delas é o que elas fazem dela. A Verinha chegou aqui, deixa eu jogar a Verinha para dentro. Oi, Verinha, boa noite. Oi, Vera, libera o som. Ainda não. Verinha, acho que tá com um probleminha aí. Eu escuto o teu plug entrando no celular, mas não estou escutando você. Aqui. Agora eu acho Deu agora? sim. Seja bem-vinda. Obrigada, já tô. Agora foi o tempo do descanso. Agora Legal. Então, Verinha, a gente está falando, depois a gente está gravando essa reunião, então depois quem quiser assistir, enfim, né, quem não pôde, pode assistir. A gente está conversando sobre tempo, talento e tesouro. Tá? São três coisas que são muito importantes para a gente ter saber que isso existe e como que a gente trabalha com isso. São três coisas bastante importantes. Então eu vou continuar, mas a gente começou muito pouquinho, depois você pega no vídeo, tá? Se você quiser o comecinho, mas você vai pegar quase tudo, tá? A gente começou agora. Então, como eu estava falando para vocês, pessoas sábias, elas sabem que a vida é o que elas fazem da vida e não tipo uma coisa que os outros criam para ela, né? Então, sabe aquele negócio assim, nada dá certo,
Com esse governo, com o meu pastor, o líder do louvor, isso não vai para frente, né? Então, essas coisas, às vezes a gente chega a falar alguma coisa nesse sentido, mas na verdade, a gente não chega na Bíblia e vê algumas coisas que interferem tanto quanto o que a gente vai conversar agora. Então, eu vou pegar aqui a Bíblia, vou abrir aqui em primeira Gênesis, desculpe, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Está aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move à terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Ok? Primeira coisa, Deus abençoou. Quando Deus criou você, a primeira coisa que ele fez, ele abençoou. Depois, e Deus disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes, ou seja, domine sobre tudo. A única coisa que Deus não falou é domine sobre pessoas. Isso não tem, tá? Se qualquer tipo de governo, seja dentro da igreja, porque um pastor ele pode exercer um governo sobre a sua vida, certo? O teu chefe pode exercer um governo sobre a tua vida, um tipo de liderança que seja até mesmo uma liderança, algo opresso, né? Algo opressor. Não é isso que Deus está falando. Deus não coloca isso, tá? Domine sobre todas as coisas. Mas olha que interessante. Qual é o propósito do Senhor? Qual é a ideia de Deus? Primeiro, Ele te abençoou. Segundo, frutificai, multiplicai, ok? E dominai. Então, o que ele está falando? Ele está falando para você, querido, que o que Deus tem para você é isso. Amém? É isso que Deus tem para você. E não só para você, isso ele tem para a humanidade. Então esse negócio da gente ficar mais tranquilão com algumas coisas, né? Aceitar que a vida é assim mesma, eu sou um cara sem sorte, isso não rola para Deus. Por quê? Porque para Deus, a ideia dele para a sua vida é, primeiro, ele te abençoou. Segundo, frutifique, multiplique, ok? Enchei a terra, dominai a terra. Beleza, pessoal? Amém. Ok até aí? Beleza. Ok, beleza então. Ok. Então assim, ou seja, Deus falou assim, prospere. Prospere. Por quê? Porque eu já te abençoei, eu já te dei tudo, então prospere. Aí, para quem Deus está jogando essa batata quente? Para a mão do Bolsonaro, do Lula? Para a mão de quem? Nossa, Meu. Para minha mão, para sua mão. Ou seja, nós temos as nossas vidinhas aqui, ó, nas nossas mãos. Ele já nos abençoou e ele já falou o que ele quer da gente. Então a nossa vida, ela está aqui. Ela está nas nossas mãos. Então a nossa vida é o que a gente faz dela. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quem fala que isso é fácil sei lá, né? O ET de Varginha. Não é fácil, meu. Isso não é fácil. Isso é complicado. Mas o que é importante a gente saber? É importante que Deus quer isso. Esse é o ponto. O ponto é, Deus não quer que você viva em miséria. Deus não quer que você seja guiado por alguém, né? Porque Ele mesmo é o seu guia, o Espírito Santo é o seu guia, ninguém vai dominar sobre ninguém. E Ele quer que você multiplique,
que você frutifique, que você seja próspero em tudo que você fizer, ok? Beleza? Ok. Beleza. 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 E para isso, Beleza. 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 E para isso Deus nos deu essas 3 coisinhas, esses 3 T's, né, que vem. Eu tenho que falar para vocês, isso não foi uma coisa que Deus deu para mim, isso é fruto de ministrações, né, que Deus está falando. Qual que é a minha prática? Deus fala alguma coisa ao meu coração e Ele está falando hoje sobre ter uma igreja íntegra, uma igreja sem paredes. E esse assunto, ele entra dentro de uma igreja íntegra e de uma igreja sem paredes. Disso a gente vai conversar mais para frente, né? Mas esse assunto tem tudo a ver. Então, eu fui estudar algumas coisas e eu achei esse assunto fantástico e eu comi da árvore de alguém, né? De alguém que Deus já falou. Comi dessa árvore, né? Cresceu aqui dentro de mim, multiplicou e agora eu estou oferecendo essa fruta para vocês também, para que vocês também sejam alimentados e alimentem outras pessoas, né? Conforme Deus vai colocando na vida de vocês. Então, esses 3 T's: tempo, talento e tesouro. Ok? Em Deuteronômio, capítulo 8, esse daqui eu não vou abrir para ficar mais rápido. Deuteronômio 8, 18 está escrito assim. Uma versão um pouquinho diferente, porque a escrita é um pouquinho ruim, a leitura é um pouco ruim. Eu vou fazer da minha maneira mesmo, na versão herética e com gírias. Deus está falando. Opa, Kevin chegou. E aí, Kevin, foi demitido? Não, eu tô mais cedo na empresa. Tá bom, querido, seja bem-vindo. Ele tá aí demitido. Kevin, é o seguinte, a gente está no meio da palavra, mas a gente está gravando. Então, se der tudo certo, depois a gente libera o vídeo no YouTube, daí dá para pegar até aqui, beleza? Então, beleza. Mas seja bem-vindo. A gente está falando sobre... O que a gente está falando mesmo? Tempo, tesouro e talento. Tempo, Só que não nessa... e talento. Só que não nessa ordem. Não, mas não tem problema. Não nessa ordem. Isso que eu ia falar. Não tem problema, porque de tempo, tesouro e talento eu quero falar com vocês na próxima, porque eu não quero deixar a reunião muito, muito extensa. Mas em Deuteronômio 8 está escrito assim: lembre-se de Deus, porque Ele te prospera. Se seguir e adorar outros deuses, você perecerá. Ok? Então, Deus está falando assim: lembre-se do Senhor, porque é Ele que te prospera. Essa palavra lembre-se, ela é muito importante, porque ela dá uma ênfase que a gente se esquece disso. Então, a gente tem que estar voltando lá na criação, no abençoar, no multiplicar, no frutificar. Saber que a gente já foi abençoado e não que a gente é um fruto do nosso meio. Ok? Nós somos frutos de um meio que é o relacionamento de Deus com a gente. Ok? Então, lembre-se que é Deus que prospera. Adore a Ele e Ele vai te prosperar. Agora, se você seguir e adorar outros deuses, você perecerá. Então, pessoal, essa é a perspectiva de Deus. Ok? A perspectiva de Deus é: eu quero que você prospere, eu quero que você faça, eu quero que você multiplique, eu quero que você dê de comer, eu quero que você seja o cara aqui embaixo, né? O cara aqui nesse mundo, né? E só que nisso tem um pepininho que a gente tem que falar. Se Deus está falando, lembre que a gente esquece. E quando a gente esquece disso, a gente começa a adorar outros deuses. E a pergunta que eu faço para vocês é: a qual Deus nós estamos adorando? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A gente pode estar adorando ao Deus verdadeiro
E isso não, nós não estamos falando de música, né? Adoração não é música, adoração não é dança, adoração não é nenhuma arte, né? A adoração ela é muito mais profunda do que isso. A adoração tem a ver com filhos. Mas a gente pode começar a se esquecer disso e a gente pode começar a adorar outros deuses sem a gente perceber, né? Deixa eu falar para vocês no nome de um deus aqui. Ele não tá, eu não sei se está aqui na Bíblia, né? Mas vocês já ouviram falar do deus umbigo? Já. Eu fui ministrado sobre isso. É mesmo, meu? Aonde? Foi. No encontro com Deus em Orilândia, no Pará. Meu Deus. Uma dos pastores foi falado sobre isso. Legal. E vocês conhecem? Os outros conhecem o Deus umbigo? O Deus umbigo, ele fica localizado numa região mais ou menos aqui, ó. Aqui no meio da sua barriguinha. Eu imaginei isso. Deu uma travada aqui no vídeo, eu entendi Deus zumbi. Falei, vala, meu Deus, o que é isso, Deus zumbi? É umbigo, agora que eu entendi. Umbigo. Meu, esse deusinho é difícil de matar, hein? Esse Deus é complicadinho, né? Porque às vezes nós nos tornamos adoradores de nós mesmos, nós criamos o nosso próprio Deus. Pensa assim, né? Que Deus nos criou para sermos mordomos. Lembra daquela parábola do cara que tinha lá uma lavoura, uma vide, qualquer coisa, e deixou para as pessoas cuidarem, né? Outra parábola dos talentos também, que deu talentos em quantidades diferentes para pessoas diferentes. Nenhuma daquelas pessoas era dona. Prestaram atenção nisso já? Ninguém era dono. Todo mundo era o quê? Mordomo. Quando a gente adora ao Deus verdadeiro, nós precisamos entender que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Ou seja, não é do nosso jeito, é do jeito do nosso chefe, né, Kevin? Se a coisa não for do jeito do teu chefe aí, meu filho, vai dar BO, né? Já era. Meu, vai dar BO. Se a coisa não for da maneira do chefe, vai dar BO isso daqui. E todas essas parábolas deu BO, né? Porque quando chegou Deus ali, viu que ali não tinha alguns mordomos que foram fiéis. Então, a gente vive nessas regras. Quando que a gente vive na regra do abençoar, do multiplicar, do frutificar? É quando a gente tem aquele cara lá como chefe. Aquele cara lá, o Pai, é o nosso Deus. E a gente adora Ele e serve a Ele. Se a gente serve o nosso próprio umbigo, né, o nosso próprio ser, a gente vai começar a viver as nossas regras. E aí a gente começa a ver isso que a gente está vendo no mundo hoje, que é essa injustiça sem fim, né? Menina de 10 anos ficando grávida, né, por causa de abuso. Nossa, é tanta desgraça, né? 2020 está tão difícil, mas a gente vê essas coisas. Por quê? Porque o Deus que está sendo adorado nisso tudo chama-se umbigo, né? E Satanás ama isso. Por quê? Porque o meu benefício é o mais importante. O do John tá aqui John no meu vídeo aqui tá do meu ladinho assim. Então, do John eu dou um tapa nele. Não, o John que se lasque, porque o que importa? Eu importo, né? Vocês não importam. É isso que a gente vê todos os dias. Por exemplo, no caso dessa menina de 10 anos, né? Fizeram o aborto, né? Autorizaram e fizeram o aborto. E eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? Alguém sabe uma resposta?
Eu queria ter essa resposta, mas eu não consigo. É isso aí. Eu escutei um pastor que deu a resposta para mim, a que eu gostei mais, a mais sábia. Ele falou assim: se essa menina de 10 anos tem um filho, a gente chora. Se essa menina tira o filho, a gente chora. Não tem como. Não tem como ter. Não tem como. Né? É trágico de qualquer maneira. Né? Por um lado é trágico, por outro lado é trágico. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou também, ele falou assim: a igreja, né? A igreja ela é tão complicada, ela é tão hipócrita, ela é boa para decidir pelos outros, né? Ela é o meu umbigo que serve, né? Então vamos supor assim, não, vamos fazer uma manifestação para não ter esse aborto. A igreja vai estar louca para fazer essas manifestações, tanto que fez. Quem vai cuidar dessa criança? Das duas, né? A igreja que fez a manifestação lá, vai estar cuidando dessa criança depois? Vai estar dando apoio psicológico para ela? Vai estar dando apoio psicológico para o bebê? Ou simplesmente eu vou decidir sobre isso e vou largar a mão? Eu não estou falando que alguma coisa é certa ou não é certa. Eu estou falando que de qualquer maneira essa história é trágica, né? E a gente precisa evitar com que ela aconteça. Por isso, queridos, não é nem o assunto de hoje, mas eu mesmo levanto a bandeirinha do denuncie. Né? Cada um tem a sua opinião sobre isso, mas não importa quem seja, se está cometendo um crime dessa forma, isso tem que parar. Então eu não... que bom, tomara que tenha um arrependimento, né? Mas a gente precisa parar com isso, parar com essa pessoa. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Mas tem a ver por quê? Porque para o meu benefício, a gente destrói famílias, destrói culturas, destrói vidas, não é verdade? Quando o Deus que eu sirvo é esse, eu começo a viver nessas regras e tudo isso é destruído, né? Então, a pergunta de hoje, quem é o seu Deus? Porque se você tem o Deus como pai, a gente tem que viver as regras dele, as regras do chefe, não como se nós fôssemos dono. E quando a gente vive isso, a gente tá manifestando esse reino. A gente está recebendo esse abençoe, esse multiplique, esse frutifique. Então, quando que a gente começa a receber isso? Quando a gente começa a trabalhar para o Deus verdadeiro, que é aquele ali que está em Deuteronômio. Não se esqueça do Deus verdadeiro. Vocês entenderam a diferença? De um lado, eu trabalho para Deus. E tudo que Deus tem para mim, isso é manifestado. A bênção do Senhor, frutificação, multiplicação, dominar a terra. Do outro lado, nós temos um mundo que nós criamos. Injustiça, pobreza, desigualdade e tudo de mais de ruim que a gente está vendo. Ok? Ok, queridos? Ok. Estão acordados ainda? O bom do vídeo é que a gente vê que estão... Ok. A gente vê as pescadas. A gente... Pastor? Diga. Então, o senhor está falando a respeito disso, né? E aí tem a condicional, né? Para ter para viver isso que o senhor está falando, é se andares nos meus estatutos, né? Eu tenho um estatuto, eu tenho uma forma de vida para eu conseguir alcançar isso que o senhor está falando. Perfeito. Perfeito, velhinho. Perfeito. Existe uma conduta, né, que é colocada pelo Senhor. Agora, muito importante é que a gente tente separar o que é uma conduta que foi dada pelo Senhor do que é uma conduta religiosa. Deus não nos deu uma religião, Deus nos deu um reino, né? Deus lá em Adão, ele não deu para Adão uma religião, ele deu um reino, um governe, um frutifique, né? Ele não falou coisas relacionadas à religião, ele falou relacionadas a reino. Então, quando Adão caiu, o que caiu?
Não foi a religião que caiu. Então não é a religião que tem que ser recuperada. É o reino que tem que ser recuperado. Amém? Então assim, para eu estar finalizando essa parte, daí a gente tá conversando, a gente pode pensar ali na desigualdade que existe hoje, né? Ah, mas tem pessoas que são ricas, né? Já tem um berço de ouro, então não precisa estar correndo atrás para ter o seu sustento, ela pode fazer o que ela quiser, é diferente de mim que tenho que correr atrás. Tem pessoas que têm bons estudos, né? Um estudo muito melhor do que eu tive, então ela vai ter melhores oportunidades. Tem pessoas que têm mais portas abertas. E eu te pergunto, isso significa algo? Significa. Pior é que significa. Mas isso, é lógico que ela tem uma vantagem, porque ela tem algumas coisas que ela não vai precisar realmente se preocupar. Mas não é isso que vai determinar o fim. O que vai determinar o fim é o que essa pessoa fez com essas 3 coisas que Deus deu. O que ela fez com o tempo, com os tesouros que Deus deu e com o talento que Deus deu. Isso vai determinar o fim, né? Então vamos pegar assim, a gente, tudo pé rapado, né? Nascemos sem R$1, né? Igual filho de rato, né? Que nasce pelado. Não tem nada, né? Daí a gente foi começando a ter algumas coisas. Aí uma pessoa já veio com tudo isso, né? É mais fácil, ela vai ser diferente de mim, lógico que ela vai ter algumas diferenças. Quem fala que não, tá maluco, né? tem, cara. Né? A gente estuda lá nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, né? O outro estuda lá nos Estados Unidos. Aí não tem condição, né, meu irmão? A gente vai ter uma diferença. Só que você pense que você, que estudou nos Estados Unidos aqui em Paranaguá, você usa o teu tempo com sabedoria, usa o teu talento com sabedoria, usa teu recurso com sabedoria. Qual é a diferença da pessoa lá de cima, que estudou lá nos Estados Unidos, se ela usa essas 3 coisas sem sabedoria nenhuma? Quantos filhos perdem a herança dos pais? Porque não tem sabedoria nenhuma com relação a tempo, com relação aos seus talentos e com relação ao seu tesouro, às suas finanças, os seus recursos. Então, querido, o que eu queria deixar hoje, né, de mais significante no coração nosso, né, é que o fim, ele não é determinado pelo que a gente tinha no começo, mas ele é determinado com o que a gente fez com essas 3 coisas. Deus já abençoou. Então, a gente precisa levar dessa maneira. Então, ótimo, se Deus já me abençoou, eu já tenho essa palavra, isso é um rema na minha vida, eu vou colocar na parede, eu vou tatuar na minha testa, que Deus já me abençoou e agora eu posso frutificar, eu posso multiplicar, eu posso fazer, né? Eu posso, por quê? Porque Deus já fez isso por mim. E agora, Ele entregou isso na minha mão. Ele deu isso nas nossas mãos, Ele colocou isso nas nossas mãos. Não é uma mágica. Ele é dono, Ele coloca em quem Ele quiser. Então, o meu fim vai ser determinado pelo que eu fiz com essas 3 coisas. Com o que eu fiz com o meu tempo, com o meu talento e com o meu tesouro, ou com os meus recursos. Ok. Alguém fala? Então, eu creio que se a gente for ver a questão da monogamia, isso ter mais significa um agravante maior, né? Porque quanto mais se é dado, mais se é requerido. Então, eu acredito que se a gente olhar de maneira de monomia, quanto mais se tem, mais, não que seja cobrar no sentido de o que você fez, mas acredito que seja no sentido assim, eu te dei toda a possibilidade maior do que os outros. Então, o que você fez com essa possibilidade? Eu acredito assim que isso seja uma graça maior. Então, para mim, quanto maior a graça, muito maior a responsabilidade. Porque é maior o nível de entrega que você tem que ter. Quanto mais você dá, quanto mais você tem, mais você deve dar.
né? Aos que têm menos, dá-se menos. E aos que têm mais, dar-se mais. Aquele que é chamado para ter muito, ele tem que dar muito, porque na mão dele foi dado, né, esse talento. Então, eu acredito, sim, nessa visão de mordomia, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da visão de mordomia. Uma das coisas que realmente me chama a atenção é a questão da responsabilidade sobre o que foi dado, né? Você tem muito, e por ter muito, você tem a responsabilidade de fazer mais, né? É como se fosse o irmão mais velho. Ele é mais velho, ele possui a maior parte da herança, porém a responsabilidade da sua família é muito maior, porque o seu dele está por seus ombros e cai depois do seu pai. Então, eu acho muito legal essa visão. E a segunda coisa seria a questão do chefe. Igual o André falou, né? A questão se você não for como o chefe falou, está lascado. Mas se a gente for ver dessa maneira, por que tem que ser feito como o chefe falou? É que se quando a gente faz de acordo com o que foi mandado pela nossa chefia, sobre pessoas superiores a nós, então a gente está respaldado de qualquer responsabilidade, no sentido de que é Deus quem mandou, então nós vamos ser respaldados com segurança sobre todo o resultado, entendeu? Se a gente faz da maneira que a gente quer sobre nós, então é sobre nós que existe uma responsabilidade. E não foi o que Deus falou. Mas se Deus falou e você faz conforme Deus falou, todo o nível de responsabilidade do resultado que você está se empenhando em fazer, lógico, é sobre Deus. E Deus é perfeito. Então não vai haver erro, né? Então eu acho mais ou menos assim. Acredito, né? Legal. Quem mais? Mari tá doida para falar ali. Nós estávamos falando dos talentos, né? E eu me lembrei do que diz ali na Bíblia, né? O que teve ele desprezou aquele né? Que ele tinha. Ele desprezou, ele enterrou. E assim, não importa o quanto, né? Você tem, mas importa você ter já basta, se você souber, isso que você estava falando, né? Se você souber investir nesse né? Achei interessante essa parte, porque não importa o tanto que você tem de talento, importa que você esteja e você souber, né? Investir nesse acho que vai ser maravilhoso, porque quando ele enterrou esse porque, só eu vou enterrar, né? Ele tinha mas se ele só fizesse igual os outros, que teve 2 ou 3, que eles multiplicaram aquilo, aí ele ia receber as mesmas coisas que eles tinham. Tanto que o que os outros receberam, ele falou assim, não, o que você tem, eu vou dar àqueles outros. Porque ele não soube, né? Multiplicar aquele que ele tinha que ele ganhou Perfeito. Então é isso daí. Perfeito. Eu só não vou entrar nisso, Mari, na parte dos talentos de tempo. Eu não vou entrar nos 3 T's agora, porque eu queria só dar aquela pincelada geral da gente entender que Deus já nos fez para prosperar, né? Para termos sucesso, né? E isso não é de uma forma mundana, né? A prosperidade e o sucesso não é de uma forma mundana. Tem que ser falado, né? Não é dessa forma. Mas como que a gente vai ter isso? O que eu queria enfatizar com vocês hoje é a parte ali de Gênesis e de Deuteronômio, que a gente tem um Deus e que Deus nos criou para algo. Isso é bastante legal. E agora, aproveitando esse gancho da Mari ali, com relação aos talentos, pensa só, quantas pessoas estão morando na rua hoje que tem 5 talentos, tem não sei o que, estão morando na rua hoje, pessoas extremamente talentosas, né? Pessoas que sabem assim, que sabem coisas que às vezes a gente fica, uau, que esse cara está fazendo aqui, né? E a gente está falando de pessoas de pastores, né? De chamados de pastores, de médicos, de advogado. São pessoas que têm talentos, né? A gente não está falando de música, a gente está falando sim de talentos em geral. E essas pessoas têm muitos talentos, mas estão o quê? Estão morando na rua. Por quê? Não é pelo que elas ganharam ou como que elas nasceram, mas o que elas fizeram depois, né? No decorrer da sua vida,
O que elas fizeram com isso que Deus deu? E aí a gente vê um exemplo claro, né? A Mari lembrou bem, mas é um exemplo bem claro disso, né? Que não importa o quanto você teve no começo, né? Se você pegar esse um talento e multiplicar, né? O que você fez com ele? Você levantou um nível. Agora, essa pessoa que teve 5 talentos e jogou fora, não importa quanto ela teve no começo, o quanto os pais dela angariaram para ela, o quanto ela foi rica, o quanto ela estudou bem, não importa as portas abertas que ela teve. O que importa é o que ela fez com tudo isso. Então, olha só essa sacada, né? O que a gente faz hoje com o 2 talentos que a gente tem, vai determinar como vai ser lá na frente. Não importa quanto seja. André, posso comentar uma coisa? Por favor, Nínive. Eu estou lendo sobre alguns assuntos esses dias, tenho escutado algumas pregações, e essa parte da multiplicação é algo muito interessante. Porque se a gente observar, o reino de Deus ele é muito grande e tem muito a ser feito na obra de Deus, né? Tem muitas tarefas nesse reino, por ele ser muito grande. E a multiplicação nem sempre quer dizer somente a nós. Espera um pouco, por favor, eu passo algo. Espera, por favor. Aqueles talentos que nos foram dados, eles podem ser multiplicados também na vida dos outros. Então, a gente vê ali, quando Jesus fala, né, que ele fez muitas coisas incríveis, mas que viriam depois dele pessoas que fariam coisas ainda maiores. Então, o interessante é quando também a gente utiliza os nossos talentos para abençoar a vida dos outros e incentivá-los a coisas ainda maiores do que fazemos hoje. Então, essa multiplicação, eu entendo que seja assim algo excelente na nossa vida, mas que também é algo que é crescente, né? Que hoje a gente pode, através da graça de Deus, do amor e do poder de Deus, ter uma multiplicação desses talentos nas nossas mãos, mas que também a gente pode incentivar as pessoas a terem talentos ainda maiores do que esses que nós temos hoje. Então, por esse cuidado como igreja, como comunhão, como amor, como incentivo uns aos outros, né? E essa multiplicação, ela tem que ser crescente. Nós temos que incentivar, nós temos que estarmos juntos, caminhando juntos e gerar talentos ainda maiores do que nós vemos na nossa geração. Eu vejo que esse é o papel da igreja, estarmos nos incentivando em amor e tornar esse talento algo crescente na nossa geração e nas próximas, né? Prepararmos novos talentos e incentivarmos novos talentos. Vocês estão doidos para passar para frente, né? Nos assuntos, né? Seus coisas, né? Esse vai ficar para a próxima. Posso falar? Claro. Eu estava conversando hoje com a Ana, e daí, não sei se vai se encaixar, mas a gente estava falando a respeito do homem rico, né? E daí a gente acabou falando a respeito sobre discípulos. E eu vejo que essa parte assim de multiplicar, a gente ser fértil, acho que tem muito a ver com o fato de eu ser discípulo, né? Se eu sou discípulo, eu vou ter discipulados também. Então, não sei se é isso mesmo, né? Que eu conversei agora há pouco também com ela, mas tipo, se eu me submeto a ser discípulo de alguém, né? Então, eu também, aquilo que eu estou recebendo, eu vou querer também passar para os outros, e isso vai acabar multiplicando, né? E daí, se eu me nego, talvez eu não seja tão fértil, né? A respeito de multiplicar, e é isso. Não sei se deu para entender. Deu sim, Josi. Eu posso falar? Fale, Vera.
Então, eu vou falar bem assim, bem, abrir bem meu coração, né, a respeito desses assuntos aí. Eu acho esse assunto assim, muito complexo, sabe? Quando você fala bem assim, por que que as pessoas estão na rua? Por que que as pessoas não se desenvolvem? Eu acho esse assunto muito complexo. Eu tinha um conceito, mas eu não sei se é idade, eu não sei se você vai conhecendo a palavra de Deus, ou você vai passando por situações a qual você pensa que você tem controle, aí você percebe na caminhada que você não tem controle. Então, única coisa assim que fica no meu coração a respeito do que o pastor está falando é esse versículo que tem estado no meu coração, porque eu conheço, deixa eu ler aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não causar dano, de plantar esperança de um futuro melhor. Então, quer dizer assim, que às vezes a gente faz plano, a gente procura viver essa prosperidade que o irmão está falando aí, mas talvez, como o irmão está falando sobre um ideal de vida e religião, né? O que foi falado no Jardim do Éden e o que foi pego com essas verdades e fizeram plantar em nós um sentimento de prosperidade não condizente com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica brigando com o vento e com nós mesmos e não chegamos a lugar nenhum. Então, eu fico meio assim, pensando, porque às vezes a gente faz gera uma história que parece que é tão grande e na realidade o segredo é tão simples, né? Ou ensinaram para a gente que as coisas tudo tinha que cair do céu e que na realidade que a Bíblia em nenhum momento falou que nada ia cair do céu, que tudo tinha que ser conquistado, e a nossa arma a nossa maior arma, vamos dizer assim, a melhor forma de lutar era o Senhor. Mas, no entanto, essa prosperidade, tanto espiritual, tanto material, é uma posição a qual que você tem que buscar. Não é nada que vem do nada, como eu falando, né? Eu não sei, eu acho isso muito complexo, eu acho que é um assunto que é muito... Eu quero entender isso. Verinha, eu não sei se a gente vai entender isso algum dia, né? É tão complicado, né? É tão fácil a gente falar assim. É tão fácil a gente estar numa casa, tá bonitinho e tá condenando alguém, porque não aproveitou, porque não, fulano aproveitou, fulano não aproveitou. São tantas variáveis nessa fórmula chamada vida, né? Que é algo muito complicado, né? Da gente julgar, da gente falar algo a esse respeito. Né? A gente pode pegar um ensinamento, né? A minha ideia é trazer a parte bíblica sobre essas três ênfases, né? O que a Bíblia fala sobre tempo, o que a Bíblia fala sobre talento e sobre tesouros também, para que a gente possa tentar entender um pouco como Deus fez no início e o que a gente vive hoje não é isso que Deus está falando lá no início, né? Hoje a gente vive algo que a gente está nesse mundo e a gente ainda pega essas coisas, né? Mas Deus tem algo no coração e é isso que eu queria enfatizar hoje. O Deus ele quer que eu seja miserável em todos os sentidos? Não, Deus não quer. Deus não quer. Deus quer que o fulaninho ali de fora, que o fulano Beltrano que viveu a vida inteira na cachaça, seja aquilo? Não, Deus não quer. O que Deus quer? Deus quer aquilo que está escrito para ele, que Deus abençoou, que Deus falou para multiplicar, para frutificar, enfim, né? Da gente tentar trazer essa realidade novamente. É óbvio que é muito complicado de mudar todas essas questões, mas se a gente usar isso que vocês estão falando, que vocês estão antecipando já, né, do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro, talvez isso aconteça lá fora.
Talvez o reino de Deus chegue lá, né, naquela pessoa. Se a gente puder usar bem essas três coisas. Eu não estou falando de algo que é simplesmente para a nossa vida, mas eu estou falando justamente aquele conceito do pomar, né, que eu me alimento de alguém, eu me alimento de vocês, vocês se alimentam de mim, um se alimenta um do outro, né? É esse conceito. E nós, como filhos de Deus, nós podemos levar essa realidade lá para fora. Como que a gente vai levar essa realidade? Querido, eu não acho que é muitas vezes só fazendo uma oração de entrega, não. Não. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, né? Eu acredito sim que a gente tenha que fazer algo mais do que isso, né? Eu acredito numa vida por inteiro e não numa vida que tem um secular e tem uma igreja. Eu acredito no ministério integral, né? Eu acredito na igreja sendo dessa forma. E eu acho que a maneira como a gente vai chegar lá fora também é através dessas coisas. Isso vai impactar as nossas vidas e vai impactar as vidas que estão lá fora. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Legal, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não, então queria agradecer todo mundo, né? Hoje o Felipe não estava aí, a Mari está representando a casa dela, né? Enfim, né? Mas todo mundo que não estava pode acessar depois, se der tudo certo a gravação, dá para acessar lá para ver o assunto. Mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar com vocês: é legal que vocês discordem. É legal que vocês discordem, que vocês falam, eu não acho isso, seu sem vergonha. Né? Vamos conversar. É que tá sendo gravado, André. Tá sendo gravado. Depois, né? Depois no privado, então. É. Tá bom, queridos? Tá bom, então. Então, Tá bom. queria agradecer vocês mais uma vez. Vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer sexta de novo. Só que no horário certo, pode ser? Pode ser. Pode ser. Se ficar bom para todo mundo, a gente abate o mesmo horário e aí a gente vê se a gente consegue terminar os assuntos ou se a gente tem mais um. Porque eu acho que vocês entenderam legal e estão querendo já comer a sobremesa antes da hora. Queridos, uma ótima noite para vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau, gente. Amém. Muito legal Boa ver noite, vocês. André. Boa noite Dá a pra gente todos. Boa Dá pra noite, gente gente. ensaiar por aqui. Né? Valeu, André. Só tem um atraso. É. Mas os caras são bons, Tchau. eles equalizam o atraso, né? Sim, sim. Tá bom, então. Deus abençoe, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau Tchau. pra Tchau, tchau. vocês. Deus abençoe. Tchau. Andreas, você não pode chegar perto.